Hierarquia e divisão homem e mulher. Textos antigos privilegiam o homem como superior à mulher. Em 1200 anos antes de Cristo, um texto chinês descreve: a gestação da senhora Ao será afortunada? Se a criança nascer em um dia Jing, será afortunada? 3 semanas depois, um dia Jiaoyin, nasceu a criança. Não foi afortunada, era uma menina. Mais de 3.000 anos depois, a China decreta a política do filho único. Muitos pais abandonaram recém-nascidos menina para ter a chance de ter menino. Em outras sociedades, as mulheres eram vistas como propriedade dos homens, adquirem o sobrenome para mostrar que pertence a alguém. Aos que não pertencem não tem proteção, e isso tem origem de influência bíblica. A Bíblia diz: se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata. Terá que casar com a moça. Deuteronômio 22, 28, 29. Pagaria o dano ao pai e não à própria moça. Agora, se a moça não pertencia a ninguém, não seria considerado crime. Ou ser casada também não. O marido era o controle absoluto dentro do lar. Assim também é no Alcorão e antigos escritos e leis. O humano cria suas próprias escravidões e armadilhas. Há algum tempo atrás, as pessoas escreviam cartas, nela mensagens importantes eram transmitidas. Ao escrever cautelosamente, expressavam o essencial e pacientemente aguardavam a resposta no mesmo nível de cuidado. E com esse percurso demorado, decidiram criar e-mails para economizar tempo e viver a vida plenamente. Porém, atualmente somos bombardeados de mensagens compelidas a responder imediatamente. Escrevemos e respondemos o que vem à cabeça. Se não responder, há consequências, despertando assim ansiedade e agitação nas mentes do imediatismo do remetente e destinatário em alta velocidade. A pergunta é: economizamos mais tempo para viver uma vida plenamente? O mito Gilgamesh, da antiga Suméria. Foi o homem mais forte e capaz do mundo, mas perdeu seu amigo Enkidu. Ele ficou ao lado do amigo morto por dias e decidiu derrotar a morte. Traçou uma jornada até o fim do universo, matando leões, enfrentando homens escorpiões, destruindo coisas de pedra. O balseiro do Rio dos Mortos encontrou Itnabitsin, o último sobrevivente da inundação primordial, mas descobriu que a morte é um destino inevitável. Porém, hoje nossas mentes mais brilhantes não estão buscando significados à morte, e sim sabem que é uma falha técnica. Seu coração palpita, pode ser estimulado por um marca-passo ou substituído por outro. Seu câncer se espalha, pode ser destruído com medicamentos de radiação. Se bactérias proliferam, podem ser controlados por antibióticos. Ainda não somos capazes de resolver todos os problemas técnicos, mas estamos investigando o sistema fisiológico, hormonal e genético responsável pela doença e também a velhice. Estamos desenvolvendo novos medicamentos com tratamentos revolucionários e órgãos artificiais que prolongarão a vida. Talvez um dia vencerão a própria morte. Jamais cientistas falaram tão abertamente em derrotar a morte. Assim como no princípio de Gilgamesh falou, aquilo que é mito poderá ser real? Vida eterna aqui? Absurdo, né? Mas já vencemos muitas coisas através das ciências. Superamos muitas coisas para quem em 1919 perdeu o rei Ricardo Leão por causa de uma flecha. Para quem no século XII não sabia lidar com a gangrena e infecções, tendo como solução amputar membros sem anestesia. Só após a descoberta da hipnose descobrimos como criar anestesia. Em 1815, após as batalhas, vimos montes de mãos e pernas amputadas dos guerrilheiros. O médico ainda não sabia impedir a putrefação de tecidos. Na Inglaterra, no século XVIII, 150 crianças de cada 1.000 que nasciam morriam. 150 no primeiro ano de vida, 1/3 antes de completar 15 anos, etc.
Pouco sabíamos sobre os humanos em 1900 e quando adquirimos em um único século seu projeto Gilgamesh vai concretizar, não sabemos, mas sabemos que enquanto caminha a humanidade em passos de formiga, a ciência avança, ou seja, enquanto alguns dormem preocupados com pequenas coisas, outros estão focados em descobrir, criar e inovar grandes coisas. Para cientistas, a morte não é um destino inevitável. Diagrama das gerações de Darwin. Nenhuma espécie viva transmitirá a sua semelhança intacta a uma época futura muito afastada. A seleção natural atua apenas para o bem de cada indivíduo. Todas as qualidades corporais e intelectuais devem tender a progredir para a perfeição. Fonte da Origem das Espécies, de 1859, de Darwin. A liteira é uma cadeira portátil, aberta ou fechada, suportada por duas varas laterais. Houve época que servos a carregavam e outras os cavalos, transportando assim seus senhores com todo luxo e conforto. Dalai Lama é a sucessão de Buda em várias lamas no Tibete. China e outros países que predominam o budismo, alguns missionários cristãos que visitaram o Tibete disseram que as instituições lembravam a Igreja Católica Romana, tanto que alguns consideraram o lamaísmo como uma espécie de catolicismo degenerado. Estátuas dos deuses. Para apresentar ao povo a divindade grega, era exigido potencialidades elevadas dos gênios da arte, onde verdadeiras obras-primas da escultura apresentam as supremas divindades, deuses e deusas eternizadas, datando um marco na antiguidade, e sendo alguma delas mantida atualmente nos mais eruditos museus. Mitologia nórdica. Em nossa origem, os nossos antepassados ingleses, povos nórdicos e escandinavos que habitavam na Suécia, Dinamarca, Noruega, Islândia e outros, eram um povo guerreiro. Nas coleções Eddas tem mais detalhes sobre eles, além de haver poesias que datam o ano de 1056 e mais moderna de 1640, apresentando suas crenças. No princípio do mundo não havia nem céu nem terra, apenas um abismo profundo no mundo de vapor, que formava uma fonte, saindo dela 12 rios, e um dia congelaram-se, e o grande abismo encheu. Ao sul do mundo de vapor surgiu um mundo de luz, numa viração quente soprou o gelo. Elevando-se esses vapores, tornaram-se nuvens, e formou o gigante Ymir. Depois surgiu o Deus e sua bela mulher. Esses deuses tiveram filhos, Odin, Vili e Ve, que mataram o gigante Ymir. Com seu corpo formou-se a terra, sangue, os mares e ossos, montanhas, cabelos, árvores, crânio, céu, cérebro, nuvens, neve e granizo. Com a testa, Midgard, morada dos homens. Odin fez o sol e a lua, determinando dia e noite e estações, e a terra especial, Asgard, que é o palácio de ouro e prata, morada dos deuses. Mas o mais belo deles é Valhalla, morada de Odin e seus corvos, Ogin e Munin. Olham todo o mundo e contam tudo o que viram aos deuses para Odin. Os heróis que vêm a Valhalla quando morrerem são os valentes nos combates. As valquírias são suas mensageiras, seu nome significa as que escolhem os mortos. Com o brilho de seus escudos produzem luz no céu, chamada Aurora Boreal. O filho mais velho de Odin é Thor, sendo o mais forte deles, e dono do martelo Poderos. Os deuses há o Frey, responsável pela chuva, brilho, sol e frutos da terra. Sua irmã Freya amava a música, Brage, o deus da poesia, Endal, o vigia dos deuses, o deus Mal, que é Loki, e sua descendência, seus filhos, o lobo Ferins, a serpente Nigard e ela, que é a morte. Para Pitágoras, as formas e fenômenos do mundo são os números, que são a base e essência, sendo mônada, unidade, a fonte deles.
2 é imperfeito, causa aumento e divisão. 3, número completo, pois tem começo, meio e fim. 4, representa o quadrado, grau mais perfeito. 10, soma dos 4 primeiros números, sendo proporção musical aritmética e sistema mundial. Buda, cujo nome era Gautama, o sábio mortal que viveu cerca de 1000 anos antes de Cristo. O budismo foi introduzido na China aproximadamente no ano 65 de nossa era. Também propagou no Japão, Coreia e Java. Fonte: O Livro de Ouro da Mitologia, de Thomas Bulfinch, de 1796 a 1867. Blasfemar-te, atreveram-se imprudentes. E a liberdade é blasfemar? A sorte tenha que ter que nos dentes de seus próprios matins achou a morte, vencendo os desafios e o perigo da tirania. Em cada momento, se como basilisco que o inimigo mata por invisível ferimento. Homero, segundo a versão tradicional, era um menestrel, e seus poemas Ilíada e Odisseia são famosos. Porém, não se sabe ao certo a sua origem, se é da cidade de Esmirna, Cio, Rhodes, Colofon, Salamina, Argos ou Atenas, vivendo cerca de 8 séculos e meio antes de Cristo. Virgílio, também conhecido por seu sobrenome Marão, com seu famoso poema Eneida, foi um dos grandes poetas no reinado do imperador Augusto. Nasceu em Mantua no ano de 70 a.C. Ovídio, às vezes chamado de Nazão, nasceu em 43 a.C., famoso por suas obras Metamorfose e Fastos. Narrou a fabulosa tradição da Idade Primitiva. Esses são os caracteres rúnicos. Ao viajar pela Dinamarca, Noruega e Suécia, encontramos grandes pedras cravadas, caracteres rúnicos. As letras consistem dispostas isoladamente ou juntas. No mesmos tempos primitivos, os povos nórdicos diziam que usavam varinhas para predizer o futuro através das figuras rúnicas, que formavam. Os caracteres rúnicos são de vários tipos, usados principalmente para atividade mágica. Prestes João, pontífice cristão residente na África Superior. Segundo um lama, o chefe espiritual do Tártaros, rezou a lenda que o Papa enviou uma missão à procura de Prestes João. E também Luís IX da França, alguns anos depois, ambas missões foram mal sucedidas. Mesmo havendo pequenas comunidades de cristãos nestorianos, depois um viajante português, Pedro Covilhã, ouviu falar de um príncipe cristão no país de Abissínia, perto do Mar Vermelho, concluiu que deveria ser o Prestes João. Eis o mistério reza em volta de sua existência. Prestes João existiu ou não existiu? No nível intelectual, a maturidade mais difícil de alcançar é a serenidade, que é o equilíbrio de todas as coisas. Permanece a elegância da simpatia e o controle diante de qualquer situação. Ao contrário disso, resta a deselegância, antipatia, arrogância, falta de educação e agressividade.